Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática, e hoje a gente vai continuar com o conteúdo de porcentagem e juros simples, tá? Então, vamos lá para a página 107, onde a gente tinha parado com os exercícios, né? E vamos seguir com o cálculo de porcentagens. Hoje eu vou passar boa parte do conteúdo no quadro, que tá aqui ao fundo, tá? Que existem formas diferentes para a gente calcular, então é melhor eu explicar ali no quadro, que vocês podem fazer uma leitura do livro, tá? Para vocês terem uma noção melhor, pegar os exemplos que tem aqui no livro, para a gente conseguir acompanhar melhor. Aí, aqui ele começa, né, com um exemplo de porcentagem, como é que a gente faz o cálculo, já vou passar isso no quadro também. Aqui ele diz, tem uma matemática em questão. Por que dizem que o trevo de 4 folhas dá sorte? O trevo de 4 folhas é considerado um item em sorte, pois é raro encontrá-lo na natureza. Ele é uma mutação do trevo tradicional, planta comum em vários lugares do mundo, que tem apenas uma folha subdividida em 3 folíolos. Apenas 0,01% dos trevos possuem 4 folhas. Então, isso é uma quantidade muito baixa. Sendo assim, existe alguma relação entre o título da seção e a porcentagem apresentada? O que vocês acham? Sim, né? A porcentagem de trevos de 4 folhas é muito pequena, então encontrar um desses é tão improvável que se costuma dizer que uma pessoa tem muita sorte, né? Porque essa porcentagem aqui é muito baixa. Pegar esse número aqui ainda e dividir por 100, tá? Essa é a quantidade de trevos que teríamos. Aí, utilizando o esquema de cálculo mental, podemos fazer comparações entre porcentagens para resolver exercício. Então, aqui ele explica um método, né? Ele tem um probleminha, explica um método da gente calcular, para fazer cálculos mentais. Vocês podem ler aqui, tá? Faça essa leitura, tem uma noção do que ele está dizendo. Aí aqui a gente tem exercícios, 5, 6, 7, 8. Vocês vão fazer todos esses exercícios em vermelho, tá? E depois a gente tem a parte de juros simples. Toda essa parte de juros simples e porcentagem eu vou passar agora no quadro, tá? Então, deixa eu posicionar aqui melhor. Beleza? Acredito que estejamos vendo bem o quadro. Vamos começar com a parte de porcentagem, então. A parte de porcentagem basicamente o que? A gente já viu, né? Começo de porcentagem, por que a gente representa a porcentagem dessa forma? Porque desse nome, né? De dividido por 100. Então, como a gente faz cálculo de porcentagem de alguma coisa? Quando eu digo assim, 10% dos alunos foi mal na prova. O que é esse 10%? Quantos alunos são? De quantos alunos? Então, eu tenho formas de calcular esse 10% dos meus alunos. Vamos supor que eu tenha 35 alunos. Então, tenho 35 alunos numa sala. E 10% foi mal. 10% dos alunos foram mal na prova. 10% dos meus alunos foram mal na prova. Eu tenho 35 alunos. Quantos alunos foram mal na prova? Como é que eu faço esse cálculo? Vou primeiro passar o exemplo que está ali no livro, a forma com que ele explica no livro, e depois eu mostro um outro, que é utilizando a regra de 3. Essa regra de 3, simples, não sei se vocês já viram, mas ela também é bem facinho de calcular, tanto quanto esse da porcentagem que está no livro, tá? Então, como é que eu faria o meu cálculo aqui? Quando ele diz 10% dos meus alunos, lembra lá das formas que a gente tem de escrever porcentagem? Teria isso daqui. 10% é 10 dividido por 100, né? E 10% de 35 seria isso aqui, ó. 10% de 35. Então, 10 sobre 100 vezes 35. Como é que eu faço esse cálculo aqui? 10 sobre 100 vezes 35 é uma fração multiplicando o número inteiro. Cálculo de frações, né? Multiplicação de frações é bem simplesinho, a gente lembra lá, a gente já viu várias vezes. É como se aqui embaixo tivesse um 1, e daí você multiplica o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 10 vezes 35, 350.
100 vezes 1, 100. Aqui, né, a gente vai poder cortar os zeros. Por que eu já fiz essa conta e não dividi logo aqui? Porque nem sempre a gente vai ter um 10, então mostrando o passo a passo todo, tá? Aqui a gente vai ter 35 dividido por 10, e essa talvez seja a parte mais difícil do cálculo, que é você fazer a divisão. Como é que eu faço lá 35 dividido por 10? Pode ir lá e montar o probleminha mesmo lá. 35 dividido por 10. Como é que eu faço para dividir? 3 vezes 10 vai dar 30. 30, vai sobrar 5. 5 dividido por 10 não tem como, né? Então eu vou pegar, colocar um zero aqui e uma vírgula aqui. 50 dividido por 10 vai dar 5. 5 vezes 10, 50. Resto 0, 0. Resposta 3,5. Então aqui, ó, 3,5 alunos foram mal na prova. Tem como 3,5 alunos irem mal na prova? São 3 alunos e meio. Não tem, né? Então, essa resposta não faz muito sentido nesse problema, né? A gente ou teria que 3 alunos ou 4 alunos. No caso que poderia ser 4 alunos foram mal na prova. Não tem como 3 alunos e meio terem ido mal na prova. Aí, outra forma de calcular, utilizar o mesmo problema, a gente vai ter que chegar na mesma resposta, é utilizando a regra de 3. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples, ela é feita da seguinte forma. A gente vai montar ela baseado no quê? A gente tem o total, que é 35 alunos. O que é o meu total em porcentagem? É sempre 100%, né? Então, 35 é o meu total, equivale a 100%, né? Aí agora eu tenho que 10% foram mal. Eu sempre vou escrever assim, ó, o que é porcentagem aqui e o que é quantidade correspondente à porcentagem desse lado. Nunca vou colocar aqui 10% de 35, tá? É só uma forma da gente montar. Aqui eu sei quantos alunos que foram mal, esses meus 10%? Não, é justamente isso que eu quero saber, né? Então eu vou colocar um X. Ah, professor, mas eu posso primeiro colocar o 100 e o 10 desse lado e o 35 e o X do outro? Pode, não vai mudar nada. A gente vai ter 100, que equivale a 35, e 10, que equivale a X. Isto e isto, mesma coisa, tá? A forma que a gente vai resolver vai dar o mesmo resultado, então tanto faz. A única coisa é que a gente sempre vai ter que ter porcentagens numa coluna, quantidades na outra, tá? Vamos resolver essa aqui. Como a gente resolve? Multiplicação em diagonal, tá? A gente pode fazer 100 vezes x ou 35 vezes 10, tanto faz, vai dar na mesma. 35 vezes 10, vou escrever tudo aqui desse lado, 35 vezes 10 igual 100x, né? 100 vezes x, 100x. Deixa eu escrever um pouco mais para cá que tá sem espaço aqui. Ó. 35 vezes 10 igual a 100 vezes x. Como a gente resolve isso daqui? 35 vezes 10, 100 vezes x. A gente vai dividir ambos os lados por 100, né? Que é aquele negócio de passar o 100 para o outro lado. Aí aqui fica dividido por 100. Que na verdade a gente está fazendo é dividindo ambos os lados por 100. Tá? Mas aí vamos supor, passo lá para o outro lado, dividindo agora. Aí vai sobrar x desse lado, igual 35 vezes 10. Quanto que dá? 350. Dividido por 100. Lembram em algum momento desse cálculo? A gente acabou de ver, né? Aqui a gente vai cortar, né? Esse zero com esse zero. 35 dividido por 10. 35 dividido por 10, a gente já resolveu. Quanto que deu? 3,5. Chegamos na mesma resposta. Então, esse método funciona também. Qual é a vantagem desse método? Qual é a vantagem do método anterior? O método anterior eu considero ele bem simplesinho, tá? Porque você simplesmente vai escrever a porcentagem e calcular. Quero saber tantos por cento de tal valor. Você escreve em forma de porcentagem e calcula. Então, vou colocar um outro exemplo aqui para o cálculo de porcentagem. 5%
de 50. Como eu faço para calcular? Primeiro você escreve 5% em forma de fração, que vai ser o quê? 5 dividido por 100. Meu 5%. Vezes a quantidade que eu estou pegando. Eu queria 5% de 50, então 50. Resolver isso aqui. É só resolver isso. Você tem a quantidade que vai corresponder aos 5% de 50. Então, como é que eu faria para resolver? 5 vezes 50 dividido por 100. 5 vezes 50 dá 250. Dividido por 100. Aqui corta. 25 dividido por 10, 2,5. Minha resposta é 2,5. Quando eu utilizo aquela regra de 3, vou chegar na mesma resposta, né? Vou montar ela diferente só. Eu vou fazer isso daqui, ó. 100% equivale a 50. Eu quero saber 5% equivale a quanto? Aí eu multiplico em diagonal, que seria o meu x, tá? Multiplico em diagonal, fica 100x é igual a 5 vezes 50, que dá 250. Logo eu tenho esse 100 vai passar para o outro lado, x igual a 250 dividido por 100. Mesma conta, né? 25 dividido por 10, 2,5. Chegamos na mesma resposta. Mas qual é a vantagem de utilizar isso daqui ou o outro? A vantagem é que quando eu for fazer esse cálculo e eu souber já a quantidade de alunos, por exemplo, ou quantidade, vamos supor, de laranjas mesmo. Tenho 5 laranjas num saco que tem 50 laranjas. Quantos por cento é que dá isso? Aí que está a diferença. Eu tenho 5 laranjas. Eu quero saber quantos por cento isso dá. Só que eu sei que meu saco lá de laranjas tem 50 laranjas. 50 laranjas é o meu total. O meu total equivale a quantos por cento? 100%, né? É o todo, 100%. Então eu sei que 100% equivale a quantas laranjas? 50 laranjas, né? É o meu total. Eu quero saber quantos por cento... Opa, que eu já inverti. Eu quero saber quantos por cento equivale 5 laranjas. Aqui sempre quantidade e aqui sempre porcentagem. Perceberam? Antes eu tinha a porcentagem e queria saber a quantidade. Agora eu sei a quantidade e quero saber a porcentagem. Agora como é que eu faço esse cálculo? Aqui eu quero saber quantos por cento equivale a esses 5. Da mesma forma, né? Agora eu multiplico em diagonal. Essa regra de 3 a gente sempre multiplica em diagonal. Qual é o diagonal eu multiplico primeiro? Tanto faz. A única coisa é que o teu x pode ficar daquele lado lá ou do lado de cá, mas resolver dá na mesma. 100 vezes 5, 500, né? 500 é igual, sempre a gente faz uma multiplicação em diagonal, coloca igual, outra multiplicação em diagonal, tá? Aí, tanto faz qual que você multiplica primeiro, mas sempre é essa ordem. Multiplicação em diagonal igual, outra multiplicação em diagonal. Então, 500 é igual 50 vezes x, 50x. 50x. Como é que eu resolvo isso daqui? Eu tenho que deixar letras de um lado, números do outro. Então, esse 50 vai parar aqui embaixo do 500. Eu divido, né, os dois lados por 50. Esse aqui vai cortar, vai sobrar x. X é igual a 500 dividido por 50. Posso cortar este zero com este zero, né, que seria vezes 10 e vezes 10. Tiro os 10. 50 dividido por 5, 10. X é igual a 10. Ou seja, esse meu x aqui vale 10%. Então, quer dizer, 5 laranjas de 50 equivalem a 10% do total. Para isso, é mais fácil utilizar a regra de 3. É mais fácil de você fazer o cálculo, de entender, de montar ele, tá? E o cálculo de porcentagem direto, ele é mais tranquilo para você fazer o cálculo, montar ele rápido. 10% de 30.
10% de 30. Resolver isso aqui, simplesmente. Então, esse aqui vai mais rápido no cálculo de porcentagem e a regra 3 vai mais rápido no cálculo caso você queira descobrir quanto que vale tantos por cento ou descobrir qual é a porcentagem de tal quantidade, certo? Aqui tem uns exercícios para vocês resolverem lá, tá? Depois eu vou passar certinho quais que é para fazer. Aí depois desse conteúdo de porcentagem, a gente tem o conteúdo de juros simples. Juros simples, ele também é bem interessante, porque ele já pega essa parte de porcentagem. O que é juro? Para começar. Vocês sabem o que é juro? Juro é basicamente assim, um valor que você cobra para emprestar dinheiro. Porque vamos supor que eu vou emprestar dinheiro para o meu amigo. Vou lá e dou 10 mil para ele. Eu vou esperar 10 anos para ele me devolver e não vou cobrar nada por isso. Vou pegar só os 10 mil de volta e acabou? Normalmente não, né? Pode até ser feito, mas normalmente é cobrado um juro por isso. Então ele vai ter que me dar mais do que 10 mil. Esse valor a mais do que 10 mil é chamado de juro. Esse juro ele varia de acordo com o quê? Com o valor que você estipula de juros, que normalmente é dado em porcentagem, é uma taxa. Eu posso cobrar juro 1% ao ano e é definido um tempo também. Se ele tem 10 anos para me pagar, eu vou cobrar 1% ao ano. Ou eu posso cobrar 1% ao mês. Então, essa minha taxa ela é referente a algum tempo. Então, eu tenho duas variáveis ali. O valor da taxa e o tempo do empréstimo, né? Então, como eu faço o cálculo do juro? O juro é igual. Eu tenho lá meu capital, que vai ser o dinheiro que eu vou emprestar ou vou pegar emprestado. Então, eu tenho um capital. Desse capital, eu vou cobrar o juro. Quanto? Vamos supor que eu vou cobrar durante um ano. Então, são 12 meses. Eu vou cobrar 1% de juro ao mês. Então, o meu tempo vai ser 12 meses, mas eu quero 1% de juro ao mês desse capital. Isso é minha taxa. Então, aqui, ó, eu terei uma taxa. Como eu represento essa taxa de juros? A gente acabou de ver, né? É a porcentagem. Então, 1%, essa é a minha taxa. Se eu cobrasse 1%, seria o quê? 1 dividido por 100. Ou 0,01. Tá? O meu 1%. Aí, continuando, meu último componente aqui é o tempo. Por quanto tempo eu vou emprestar esse dinheiro? Percebam aqui, se eu tenho tempo em meses, a minha taxa de juro é por mês. Se eu tenho o meu tempo em anos, minha taxa de juro vai ter que ser em anos, tá? Então você vai ter que transformar um no outro. Eu não posso colocar o tempo em anos e pedir uma taxa de juro ao mês, tá? Eu vou ter que transformar um no outro para mim ter o mesmo período como referência, tá? E aqui, ó, então eu vou colocar capital, que é o valor que eu peguei emprestado, ou o valor que eu emprestei, ou a compra que eu fiz. Já viram aquela uma que você vai lá, faz uma compra, comprar uma TV, ela vai custar 3 mil reais. Se eu pagar à vista, ela vai custar 3 mil reais. Mas se eu pagar a prazo, ela tem um acréscimo de 1.000 reais, vamos supor, em um ano. Então ela vai custar 1.000 reais. Esse lá é o meu juro. Meu capital vai ser os 3 mil, né, que é a minha referência. Minha taxa vai ser vai acabar dando esses 3 mil, que no caso ali eu não defini uma taxa, mas a minha taxa é sempre dada em porcentagem, quantos por cento de juro ao mês, ou de acordo com o período, né? E o tempo. Então, essas são minhas variáveis. Assim é feito o cálculo de juro. Vamos colocar um exemplo. Eu tenho lá, vou pegar o exemplo da TV. Minha TV vai custar, fui lá na loja comprar uma TV, ela vai custar 1.000 reais. Então, meu capital, eu quero saber quanto que eu vou pagar de juro. Tá? Juro é igual. O meu capital vai ser 1.000 reais, que é o valor da TV. Então, 1.000
vezes, eu vou pagar ela em 12 vezes, ou 10 vezes, vou pagar ela em 10 vezes, estou bem pobre lá, então 10 meses eu vou pagar essa minha TV. Eles disseram que ela tem um juro de 1% ao mês. Então 1% ao mês, como é que eu escrevo? 1% é 1 dividido por 100. 1 dividido por 100. Então, minha taxa, 1 dividido por 100. Perceba lá, isso é minha taxa de juros ao mês. Por quanto tempo eu falei que eu quero pagar ela? Opa, aqui foi 1.000. É 1%. 100 embaixo, tá? Vezes 10 meses que eu vou pagar ela, né? Então, vezes 10. Beleza, esse aqui é o meu cálculo de juro. Resolvendo isso daqui. Juro é igual 1.000. Esse 10 vai cortar aqui. 1 sobre 10. Este vai cortar com esse. O meu juro vai ser de R$100. Mas então agora eu só preciso devolver R$100? Não, né? R$100 é o juro. Mas eu não contei o valor da TV. Eu queria saber quanto eu pagaria de juro. R$100. Só que e o valor da TV? Quanto é que ficou? Quanto que eu paguei realmente? Eu paguei esses R$100 mais o capital. Quanto que era o capital? R$1.000, né? Os R$1.000 da TV. Então eu tenho que devolver os R$1.000 da TV mais o valor em juro. O que que é esse valor? Os R$1.000 mais o valor em juro. R$1.000, deixa eu escrever aqui, ó. Montante. Isso vai ser o meu montante. Que é o quê? É o meu capital mais o juro, certo? Montante é o capital mais o juro. É todo o dinheiro que eu vou ter que devolver. É o valor da TV, os R$1.000, né, que são o meu capital, mais o juro, que vai ser quanto aqui no caso? Montante é igual a 1.000, valor da TV, mais R$100, que é o juro. Logo, o montante vai ser R$1.100. Ok? Entenderam? Então, qual é a fórmula geral de montante? Vou apagar aqui. Montante é igual a capital mais o juro. Como é que fica? Capital mais. Qual que é a fórmula do juro? Capital vezes taxa de juros, vezes tempo. Então, montante é igual a capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Certo? Basicamente é isso. Ok? Então, a gente viu juros simples e porcentagem. Aí, aqui no livro, voltando agora para o livro, tá? A gente tem exemplos também aqui, vocês podem fazer de cabeça alguns, né, para treinar. Já outros tem que fazer do papel mesmo. Aí aqui a gente tem, ó, utilizando a porcentagem na forma fracionária, calculo 10% de 150. Então aqui vocês podem calcular utilizando regra de 3 ou o exemplo dado no livro, tanto faz. Aí vocês têm a questão 6, então depois vocês resolvem lá. Questão 5, 6, todas essas em vermelhinho, ok? Essas todas vocês vão resolver. 8. Aqui ele explica a parte de juros simples, ok? Vocês vão ver que é a mesma coisa que eu expliquei, só que ele dá alguns exemplos a mais. Ele aqui dá um exemplo, considerando a informação apresentada como compra de imóveis de Bruno e Patrícia, responda: qual será o montante final se o casal contratar o empréstimo do banco? Então é isso que eu expliquei já, né? 9, 10. Aqui, ó, fórmula para cálculo de juros simples. Então, juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Aí ele tem mais um exemplo. Aí ele tem a 11, a 12, vai até a página 117, até a questão 15. Isso é o que vocês fazem para enviar. Daqui em diante, a 1, essa parte de atividades, vocês fazem para manter no livro, tá? Resolvam lá no livro. Então, de exercícios para postar no AVA é até a questão 15, na página 117, ok? Então, daí por hoje é só.
Essa é a aula. Qualquer dúvida, e provavelmente vocês terão, vocês me escrevem ou tirem no chat, tá? A gente tenta resolver o máximo de questões possível. Tentem resolver, deem uma boa lida no livro ali, tá? Tá bem explicadinho também no livro e com a minha explicação no quadro, ok? Então, por hoje é só, boa aula, bons estudos para vocês e tchau, tchau.